Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá que nós realizamos sempre no horário do Havdalah, todos final de Shabat. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que talvez seja um dos mais importantes. Nós podemos falar de muitas maneiras, mas vamos focar em algo que precisa ser comentado, visto a variedade de opiniões que encontramos em muitos pregadores, muitas pessoas que comentam, às vezes na internet, ou dando estudos, ou até mesmo pessoas que, lendo a Torá, tiram suas próprias conclusões. Mas hoje nós vamos falar sobre o que é vida eterna. Parece um assunto simples, mas vamos ver que a coisa não é tão simples assim. Bom, vamos começar com o texto que encontramos em Mateus 25, verso 46, que diz assim: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Bem, vamos começar apenas com isto. Então, para começar, nós sabemos que todo ser humano, ele tem consciência de que a nossa existência na Terra é limitada. Pelo menos, intelectualmente, a pessoa sabe que todas as pessoas morrem. Isso já acontece há muitas e muitas gerações. Então, racionalmente, todos têm que admitir que não há ninguém que viva indefinidamente. Bem, seja como for, quando começamos a pensar a respeito disso ser uma verdade para nós, bem, as coisas podem complicar um pouco. Nós sabemos que todos nós sabemos a data do nosso nascimento, mas a data da nossa partida, isso é uma verdadeira incógnita. É uma coisa que ninguém tem condições de saber com precisão. Bom, justamente isso é uma das coisas que mais assusta o ser humano, esta indefinição da situação do pós-morte. Nós podemos prever muitas coisas, muitas calamidades em nossas vidas, problemas, vitórias, acontecimentos bons ou ruins, mas, com certeza, a respeito do que acontece depois da nossa morte, isso é uma grande incógnita, porque nós não temos acesso a isto, nós não podemos ver. Então, isso aterroriza o ser humano. É o motivo porque costuma-se ver nas pessoas a expressão, costuma-se falar, que existe um verdadeiro medo pós-morte. Algumas pessoas dizem que não, enfrentam, mas no fundo, todas as pessoas temem a morte e isso é até instintivo, isso é natural. Mas começa a complicar principalmente quando nós não sabemos o que virá. Tudo que é desconhecido incomoda, ou às vezes assusta, nos dá medo. Bom, algumas pessoas costumam usar até a expressão, quando a gente morre, a gente vai para o céu. Mas, olha, essa linguagem, nós vamos para o céu, não é um termo que nós vamos encontrar nas Escrituras, certo? Não é uma linguagem das Escrituras. Nós vamos encontrar apenas a citação de que o nosso Deus habita nos céus, que ali é o seu lugar. Bom, mas tudo bem, isso talvez não seja o ponto mais crítico. Acontece o seguinte, quando não se tem uma resposta muito satisfatória, quando as pessoas não entendem muito bem, não aceitam muita coisa, então há muitas maneiras que as pessoas reagem. Algumas pessoas chegam a simplesmente anular ou excluir a possibilidade de existir uma vida depois da morte. Então, desta forma, negam a existência de uma vida espiritual. Podem ser chamados de materialistas, ateus. São aquelas pessoas que simplesmente ignoram a possibilidade. Muitos advogam que uma vez que o homem morreu, acabou. Não existe mais nada. Bom, é uma das maneiras. Outros
criam possibilidades fictícias, inventam ou vão atrás de ideias que são inventadas e que não têm nada a ver com a verdade. E sem contar que alguns dão até mesmo ouvido a inspirações demoníacas. Vamos ver o que diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim, ó: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, seguir doutrinas de demônios, irmãos, ainda que possivelmente nós vamos encontrar mais frequentemente pessoas da fé que acabam seguindo esses ensinos, nós sabemos que doutrinas de demônios são coisas que já acontecem há muito tempo, há milênios. Pessoas dão ouvidos a doutrinas que são inspiradas por demônios, ou seja, nem sequer da imaginação humana. Então, doutrinas, por exemplo, como reencarnação, purgatório, autoflagelo, coisas semelhantes a estas são escapismos. Ou seja, as pessoas querem fugir, achar um jeito de aplacar a sua consciência, lhe dar alguma esperança, mas eles pensam que os nossos erros serão justificados, porque, inquestionavelmente, existe outra coisa também que é do conhecimento de todos. Nós cometemos erros. Agora, como justificar erros diante de Deus? Nós sabemos que não será através de penas que nós possamos ou infligir a nós mesmos, ou penas que até se entende que seriam divinas, mas, vamos entender, não é. São coisas, são penas que, na verdade, não têm fundamentação na revelação das Escrituras. Ou seja, o Eterno não disse nada disto. Então, não há nenhuma fundamentação por parte do Eterno sobre esses casos. Nós citamos alguns, existem muitos outros. Bem, o homem que não conhece o Espírito de Deus, e nós sabemos que para conhecer o Espírito de Deus existem condições. Então, o homem que não conhece o Espírito de Deus, ele não sabe que a morte é de fato. Não sabe bem o que é a morte. E isso realmente é um problema para nós. Segundo as Escrituras, a morte tem o sentido de separação de duas naturezas distintas. Vamos ver aqui. Vida, o que é vida? É a adesão do espírito a um corpo físico. E a morte seria, então, a desagregação da vida. Ou seja, o físico se separa do sopro de vida divino. Essa questão somente do falar o sopro de vida, isso vale para todas as formas de vida que existem. Então, nós sabemos que desde os vegetais que têm vida, até todas as formas de animais, eles têm vida que foi dada pelo Eterno, que uma vez que a vida sai do corpo, então o corpo morre. Isto é morte. Bom, vamos ver uma questão aqui. Nós sabemos então que isso é geral. Até o homem é assim. O dia que o sopro de vida sai do nosso corpo, nós morremos e cumpre-se o que diz o texto. O homem que veio do pó volta para o pó. Vamos ver então sobre um assunto que é realmente o que importa para nós no que diz respeito à revelação das Escrituras. Vamos ver assim, é sobre a segunda morte. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, a própria Escritura está mostrando algo importante. Então, existe também uma outra forma de vida. Se tem uma segunda forma de morte, tem uma segunda forma de vida, sim. O ladrão, lá em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a
tenham em abundância. O que o Eterno veio nos trazer em termos de vida se as pessoas já estavam vivas? Ele falou com pessoas vivas, mas ele falou que veio trazer vida, e vida com abundância. Então, obviamente que ele não estava se referindo à mesma forma de vida que nós conhecemos. Então, esta vida tem a ver, esta vida que Yeshua se referiu, à união do espírito do homem com o seu Criador. Então, quando o nosso espírito se une com o Criador, nós passamos a ter vida, união. Então, será quando nós temos o nosso nome inscrito no livro da vida. Então, o que é a segunda morte? A segunda morte é a separação desta união. Então, ela tem alguma diferença da outra morte. Vamos ver no texto que encontramos na primeira carta de Shaul a Timóteo, capítulo 5 e verso 6. Diz assim: entretanto, aqui se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. O que Shaul estava dizendo aqui? Uma pessoa pode estar viva fisicamente, ou seja, andando, falando, respirando, se alimentando, fazendo todas as coisas. Está dinâmica, está ativa. O corpo está vivo, porém ela está morta. Não estamos falando aqui de zumbis. É quase isso. Porque ela está morta por não ter comunhão com o Eterno. Então, ele se referiu a esta condição. Ou seja, é o que mais nós encontramos. Pessoas zanzando por aí, indo para lá e para cá, conversando, realizando, fazendo as coisas, mas que aparentemente podem estar até esbanjando saúde, pessoas atléticas, pessoas dinâmicas, mas que, na verdade, estão espiritualmente mortas. Mortas, mas não inativas. Fisicamente vivas, mas espiritualmente desligadas do seu Criador. Então, se está desligado, está morto. Vamos ver outro texto que encontramos em Mateus, capítulo 7 e verso 23. Palavras de Yeshua. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso, depois você vai ler todo o contexto, se refere a quando as pessoas chegarem diante de Deus depois da morte, que já perderam a sua vida física, morreram. Mas ao chegar diante do Eterno, vão receber, ou seja, vão ter essa recepção, esse tratamento. Então, eles serão excluídos. Por quê? Porque já estavam mortos espiritualmente. Então, não pensem as pessoas que podem viver do jeito que quiserem viver e depois vão ver no que dá. Quem morrer sem ter definido a sua situação com o Eterno, se não tiver o seu nome inscrito no livro da vida, vai ouvir do Eterno: apartai-vos de mim. Isto é uma separação, isto é duro. Duro é palavra até fraca, é catastrófico. Uma pessoa que ouvir isto está vendo uma sentença eterna. E é uma coisa que nos deve levar muito a pensar sobre o assunto. Costuma-se dizer que o homem foi criado para ser imortal nesta vida. Diz que Adão e Eva foram criados para serem imortais, viverem na perfeição. Mas que o pecado frustrou o propósito do Criador e ele teve que refazer o seu plano. Por causa do pecado, aí entrou a morte, e se pensa muito sobre isto. E por causa disso, então, foi que ele estabeleceu a vinda do Messias. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que é isso exatamente o que diz a Escritura? Vamos ver
o que nós encontramos também em Mateus 25, verso 34, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos analisar todos os aspectos do texto. Então, primeiramente, ele diz, é uma alegoria que Yeshua fez. Então, ele está mostrando como será a recepção diferente daquela outra, né? De Mateus 7. Então, ele diz: Vinde benditos, possuir por herança o reino que está preparado desde quando? Antes mesmo de Adão ser formado. Antes de Eva ser tirada da costela de Adão. Antes de todas essas coisas acontecerem, um reino de Deus, um reino, uma herança de um reino preparado diferente, porque senão já seria aquele o reino. Aquele Éden que habitou Adão e Eva, não era esse reino. Não era. Era um local de provação. Já era assim. Então, o reino já estava preparado desde antes. Então, este mundo não é o reino de Deus. E Yeshua chegou a dizer: o reino de Deus está entre vós, mas não diz que este mundo é o reino de Deus. Se fosse, o reino de Deus estaria contaminado. Mas isso é outro assunto. Bem, vamos fazer um exercício de raciocínio. Raciocínio é coisa bíblica. Tá? Tem a gente que acha que não, raciocínio é coisa bíblica. Vamos ver o que Isaías falou, lá em Isaías 1, verso 18, no comecinho. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos arrazoar, vamos à razão, pensar. Bem, isso é um dom de que Deus nos dá, inteligência. Vamos pensar aqui. Existe alguma coisa que o Eterno não saiba? Ele faz experiências para ver se alguma coisa dá certo? Pense. Ele pode se equivocar? Ele se decepciona ou se frustra? Você já respondeu essas perguntas? Acredito que você deve ter respondido que, para todas estas perguntas, a resposta é não. Porque se qualquer uma destas questões tiver uma resposta sim, então ele não seria o Deus que nós conhecemos das Escrituras. Não seria aquele Deus perfeito. Então, primeiro, ele sabe todas as coisas. Se ele sabe todas as coisas, ele não vai se frustrar. Se ele sabe todas as coisas, não precisa fazer experiências. Ora, ele é Deus, ele é perfeito, ele é onisciente, ele sabe tudo. Então, não adianta, tem gente já questionando se o Eterno realmente sabe tudo. Bom, pelas Escrituras, não tem como pensar diferente. Porque se for diferente, o nosso nível de confiança no nosso Deus vai ser comprometido. Mas nós podemos confiar integralmente, porque para todas estas perguntas a resposta será não. Então, se ele não precisa fazer experiências, bem, nós podemos dizer que ele sabia. Então, vamos agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Criador já sabia que o homem iria pecar e morrer quando fez o homem? Pense bem. O Eterno já sabia isto? A resposta é sim. O Eterno já sabia que o homem iria desobedecer. Ele já sabia quais eram as fraquezas humanas. Então, se ele já sabia que a morte seria até mesmo algo inevitável, eu ouso afirmar que o homem já foi criado mortal. Todos os seres vivos que foram criados antes do homem já eram mortais. Já eram.
o gado foi criado para ser morto, para servir de alimento. Bem, tudo, as plantas morrem, os animais morrem, porque o ser humano não. Então, é o meu entendimento que o homem foi criado já mortal, e a morte que foi lançada como castigo por causa do pecado, o castigo então não foi a morte física, mas sim a separação entre o homem e Deus. Então o castigo foi a segunda morte. Nunca foi propósito do Eterno que nós vivêssemos neste mundo para sempre. Para sempre não. Um tempo sim. Mas como vamos ver isto? Lá na Bessorá de Yohanan, de João, João 17:16 diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, quando nós estamos ligados com Yeshua, nós fazemos parte do mundo de Yeshua. E qual é o mundo dele? Não é aqui. Então ele deixou claro isso. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então não é aqui o nosso lugar final de existência. Eu tenho visto o posicionamento de alguns pregadores que advogam que o destino final do homem é habitar esta terra e que os ímpios serão tirados daqui. Então remove os ímpios e deixa aqui os salvos. Mas será que isso aí tem fundamentação bíblica? Irmãos, a gente observa uma coisa. Quando os estudantes vão fazer os vestibulares por aí, e mesmo quem não vai fazer vestibular, vai passar na escola, sabe que uma das matérias que mais dá dificuldades é a tal de redação, porque tem a tal de interpretação de textos. Interpretação de texto pode causar muita variedade de conclusão. Há uma liberdade de entendimento das coisas. Mas vamos entender que a liberdade de conclusão, variedade de interpretações, não significa que todas as interpretações estão corretas, que todas as conclusões são verdades. Então, nós sabemos que é muito importante, então é realmente necessário muita atenção no que se lê. Existem até, vamos dizer, ciências, como, por exemplo, a hermenêutica, às vezes acompanhadas da exegese, que ajudam as pessoas a interpretar os textos de maneira correta. Porque o texto só traduz uma mensagem, uma verdade, principalmente as coisas de Deus. Deus não coloca várias verdades conflitantes sobre algum assunto. A verdade é sempre única e absoluta. E quem lê o texto bíblico tem que buscar esta verdade. O texto das Escrituras não depende de particular interpretação, como também não as profecias, como disse Pedro. Bom, então, irmãos, vamos ver o que diz lá em Apocalipse 21, no verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Nessa descrição, tem lugar para dizer que esse mundo que nós conhecemos é aqui que nós vamos ficar? Olha, eu particularmente, se depois de viver esse tempo que nós estamos vivendo aqui, depois de nos dedicarmos às coisas do nosso Deus, de acreditarmos nas suas promessas, depois de tudo que tiveram de passar, se eu tiver que voltar para cá para viver da mesma maneira, seria bem decepcionante. Porque para viver aqui tem que ser da mesma forma, vou ter que estar limitado às condições físicas locais, às condições de clima, de tempo, teríamos que trabalhar. Mas espera, é isso que eu quero? É isso que eu entendi da palavra de Deus? Vou viver eternamente do jeito que vivemos agora, com a diferença de que não há pecado, com a diferença de que os maus não estão entre nós? Sinceramente, não é isso que eu entendo das Escrituras. Mas, veja só, existe alguma dúvida no texto que nós lemos agora em Apocalipse? Ele é claro, não é?
Porém, olha só, diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque a primeira terra e o primeiro céu passaram. E o mar não existe mais, ou seja, não tem nada a ver com o que nós conhecemos hoje. Nada. Mas agora, o que vem depois disto, ou seja, o que é que vem, o que vem a ser esse novo céu, nova terra, aí qualquer afirmação sobre isso já é totalmente especulativo, porque as Escrituras não detalham mais nada disto. Bom, para fundamentar isso que eu estou dizendo, vamos ler o texto que está na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Precisa de grande dificuldade para entender esse texto? Para interpretar isto aqui é complicado? Ou acho que qualquer um entende? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e ninguém pensou, e ninguém conseguiu imaginar o que o Eterno preparou para aqueles que o amam. Então, se eu pensar alguma coisa, está errado. Se alguém falar alguma coisa, está errado. Se alguém me mostrar alguma coisa, está errado. Por quê? Porque ninguém sabe. Então, se eu não sei, qualquer coisa que seja dita é especulação. E especulação tem uma grande chance de ser falsa, de ser mentirosa. Então, eu só sei que vai ser tudo novo, bem diferente. De tudo isso que nós falamos, o que nós concluímos? Primeiro, o Criador planejou uma vida eterna diferente da que nós vivemos hoje. Então, se ninguém pode imaginar, bem, as coisas que nós conhecemos podemos imaginar. Então, será tudo completamente diferente. Nem tente imaginar, você não vai conseguir. Bom, 2. A vida planejada, essa vida que foi planejada pelo Eterno, é reservada aos que forem fiéis. Isso não é para todo mundo, não. Tem pessoas que acham que todo mundo vai participar do reino de Deus. Não. Só os que forem fiéis. Terceiro, a vida na terra, neste mundo onde o homem habita, não é o alvo final da nossa existência. Não. Quarto, há uma vida especialmente preparada para os salvos que não pode ser sequer imaginada. É o que nós concluímos pelo que nós vimos até agora. Bem, e agora o que acontece com quem não estiver inscrito no livro da vida? É outra questão que nós temos que conhecer. A princípio, quem não é inscrito no livro da vida, os que não estão inscritos no livro da vida, são os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? A resposta é simples. São todos os que não quiseram se submeter a Ele e rejeitaram a salvação em Yeshua. Isso é muito claro. Vamos ver o que diz o escritor à carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 3. Diz assim: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, quem vai escapar se negligenciar isto? Se alguém negligenciar, não será salvo. Mas todos aqueles que dão atenção podem dizer que receberam do Eterno salvação. Não importa se alguém questiona, se alguém duvida, se alguém pergunta como é que você pode saber que é salvo, eu sei que eu sou salvo. Você sabe que é salvo. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica ao seu Espírito. Bem, vamos ver algo que importa aqui no texto que encontramos em Lucas. Lucas, capítulo 16,
do verso 22 ao 23, que diz assim: Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram-no para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Acho que todos conhecem isto. Ora, não se escandalizem, porque apareceu, nós lemos aqui a palavra Hades no texto. Lembra que o texto foi escrito em grego. E não havia no grego uma palavra melhor para traduzir o Sheol do hebraico. Quem conhece um pouco da mitologia grega sabe que está associado à palavra Hades. No texto acima fica claro que, olha, tudo isso nós vamos ver, Sheol, Hades, significa a mesma coisa no contexto gramatical. Sempre está se referindo à região dos mortos, ou aonde estão os mortos. Isso não tem nada a ver, não tem nenhuma conotação doutrinária com a mitologia grega. Simplesmente porque no grego não tinha outra palavra. Então, usou-se isso, Sheol. Tá? Isso não tem nada a ver que agora vamos acreditar que tem lá um Deus, filho de Cronos, que governa, e toda a descrição grega sobre o Hades. Esquece isto. Lembra que a palavra designa simplesmente aonde estão os mortos. Então, no texto, acima fica claro que após a morte, a pessoa tem evidente entendimento da sua situação. Ela sabe muito bem como ela está. Pessoas que ignoraram Deus durante toda a sua vida, pessoas que se opuseram a qualquer tipo de fé, qualquer crença, nunca acreditaram na condenação eterna, podem ter feito muita coisa, podem ter vivido muitos anos. No momento em que o coração parar de bater, no momento em que o seu espírito sair do seu corpo, imediatamente essa pessoa saberá a verdade da existência. Imediatamente, quando ela souber que morreu, porque tudo aquilo que ela conhecia desapareceu, e tiver consciência de que já não está neste mundo, imediatamente ela terá entendimento do que aconteceu. Isso é o que Yeshua descreveu. Diz que Lázaro, ele morreu e anjos o levaram. E diz que o rico também morreu e foi sepultado. Ou seja, foi para o lugar dos mortos. Então esse é o entendimento. E muitas pessoas querem dizer que há muita influência grega. Calma, as coisas de Deus são como elas são. Não importa se os gregos tiveram alguma coisinha parecida. Não interessa. Deus não se apoia nos gregos nem de nenhuma outra cultura. Então, fica claro que a pessoa está ciente, certo? O que acontece, tudo sabe, vai saber tudo o que fez e a situação, de repente tudo aquilo fica claro. A pessoa vai saber. Depois que morreu, a pessoa sabe. Olha só. Sheol, Hades, inferno ou qualquer outra designação são designações não de um lugar físico. Que fique claro isso. Tem tanta gente especulando que o inferno fica no fundo da terra. Isso é fantasia, irmão. Não está baseado nas escrituras de maneira evidente, não. Então, olha só. Não são tão designações de locais físicos como algumas pessoas pensam. Aliás, muitos pensam. Quem já viu a respeito do tal de inferno de Dante, aquilo é totalmente fantasioso. Então, primeiramente, irmãos, a região dos mortos não é um lugar material. Por quê? Porque não é destinado a corpos físicos. A pessoa, quando morre, vai para onde, irmãos? O corpo dela vai ficar numa sepultura. Alguém vai cavar um buraco, vai depositar ali aquele corpo,
e aquele corpo ali vai se dissolver e voltar ao pó. E se não for enterrado, seja como for, não importa, os animais vão comer, alguns restos vão se decompor por ali mesmo, e não importa isso, morreu. O ser humano simplesmente volta ao pó. Então não tem um lugar físico para as pessoas mortas, o espírito das pessoas não fica ali. Não tem nada a ver com isto. Então, como disse, esses locais, esses nomes, se designam a condição de onde estão os mortos. Então, não é um lugar material. Tá? Então, tudo que você viu falar, por causa de um buraco, escutaram pessoas, esquece isso. Isso realmente, o conceito grego é totalmente errado. Não há um lugar físico, não é na Terra. Não é nessa dimensão, para sermos mais específicos. Então, nesse contexto, ele, não sendo um local físico, todas essas palavras, Sheol, Hades, Inferno e tal, elas designam o destino de espíritos e pessoas não salvas. Essas palavras se referem a uma condição. Mortos, mas conscientes. Então, não importa onde as pessoas estão, isso aí só Deus sabe exatamente como funciona isto. Mas não é no contexto material. As pessoas sabem que estão mortas e estão conscientes. Estão conscientes, sabem o que está acontecendo ao seu redor. Exatamente a descrição que Yeshua deu. Descrever, então, o lugar dos mortos é tão difícil quanto descrever o reino de Deus. Por quê? Porque nós não temos descrições precisas sobre este assunto, apenas alegorias. Em Lucas 16, vê-se claramente que Lázaro estava reconfortado no mesmo lugar onde estava Abraão. Ou seja, eles estavam cientes da sua situação como cidadãos do reino. Não estavam dormindo, não. Não tem essa questão o espírito está consciente. Então, lembrando que a palavra dormir se refere a repouso. Então, eles estavam simplesmente descansados de todo o sofrimento desta vida. Então, estava ele junto com Abraão. Então, eles se entendiam, se conheciam lá. Com certeza, Abraão já tinha morrido muito antes de Lázaro. E como é que eles se conheceram? Com certeza, nós vamos conhecer todo mundo lá. E não é pela aparência física. Então, o que acontece? Eles estavam cientes que estavam na situação de repouso, enquanto que o rico estava sofrendo, pois ele também sabia da situação de reprovado. Então, Lázaro sabia que estava aprovado e o rico sabia que estava reprovado. Apenas para nossa aceitação, para nós entendermos um pouco, essas alegorias descrevem sofrimentos físicos a seres mortos. Se você der um beliscão no seu braço, você vai sentir dor. Se você bater qualquer parte do seu corpo, você vai sentir dor. Mas uma pessoa, depois que morreu, você pode beliscar, você pode queimar, você pode furar, cortar, a pessoa não vai sentir nada. Por quê? Porque está associado à dor a este corpo físico. Então, bem, como é que Deus iria descrever o que passam os mortos? Bem, usa-se alegorias, porque nós temos muita dificuldade de entender diferente. Mas, com certeza, não estavam mais nos seus corpos de carne, os mortos não têm mais como. Então, a dor na carne, como a conhecemos, ela não é aplicável. Mas a dor na consciência e a vergonha dos pecadores não redimidos, pense bem, agora as pessoas tentam aplacar a sua consciência, mas depois de morto não tem como. Então a pessoa sabe o que fez. Então, a vergonha dos pecados é uma coisa inimaginável. Porque nós sabemos, mesmo hoje, se você faz uma coisa errada, você prejudica alguém, você entristece alguém, você se sente incomodado. Quantas vezes nós sofremos por remorso, sofremos porque nós fizemos uma coisa errada,
Mas quando a consciência for plena do nosso erro, olha, não dá nem para imaginar como é que é esse sofrimento. Pense então como será depois das pessoas serem julgadas. Imagine quando toda a vida da pessoa for apresentada, todos os seus pecados estando claros diante de todo mundo. Bem, não vamos especular além do que está escrito. Eu fico imaginando que o sofrimento mental das pessoas vai ser muito pior do que qualquer tipo de sofrimento físico. Então não vou além disso para não pisar então no terreno da especulação. Tudo isso nos mostra uma coisa, irmãos. Como é maravilhoso podermos dizer que temos vida e vida em abundância, recebida através do sacrifício de Yeshua, quando a morte não vai ter mais lugar. Certeza disto? Sim. Apocalipse 20, 14 diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ah, lago de fogo, com queimar, sentir dor, ardendo na pele. Não. Olha só o que diz o texto aqui. O lago de fogo é a segunda morte. O sofrimento é saber que estará separado do eterno para sempre. Eu não quero nem pensar sobre isto. O importante é saber que nós teremos vida eterna. Regozije-se nisto. E assim, que o Eterno abençoe a todos de maneira muito especial, sejam cheios da presença do nosso Deus e regozijem-se na vida eterna que já recebemos desde agora, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Amém.